Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara, canal 16. Educação em Debate fala de problemas relacionados à educação. E na noite de hoje nós vamos falar sobre dois importantes projetos que o CMP Sindicato tem e desenvolve durante o ano. São projetos relacionados à formação continuada do nosso professor, e nós temos o prazer de receber aqui no estúdio para falar sobre esses dois projetos, os dois mentores, os dois protagonistas destas duas brilhantes ideias que já são desenvolvidas há mais de ano dentro do sindicato. Então eu tenho o prazer aqui de receber o professor Ney Alberto Pires, que é professor do ensino fundamental e o mentor do projeto chamado Saberes em Ciranda. Então, professor Ney, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, é novamente um prazer estar contigo, estar nesse programa do CMP Sindicato para compartilhar de um projeto que a gente começou em 2014, portanto já existe há 6 meses que... 6 anos? 6 anos. 6 anos já. 6 meses, 6 anos. E que daqui a pouco iremos detalhar com mais propriedade. Muito bom. E eu também tenho o prazer de receber a professora Ana Kapczynski, que é professora da educação infantil e é a mentora, a criadora do projeto chamado Vivências Docentes. Então, Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ney, Alberto. Então, a gente agradece essa oportunidade de vir aqui e partilhar um pouquinho sobre a nossa experiência do projeto Vivências Docentes e agora, recentemente, também professora de filosofia, então, que beleza, né? Pois tu nos fala um pouquinho dessa tua conquista. Ana, vamos começar por você e me fala um pouco do que é o teu projeto. Na verdade, não é de tão belo que é o projeto, ele não é de uma só pessoa, né? Tu tem uma colega tua que é parceira nesse projeto, que eu sei, mas fala um pouquinho dos detalhes das vivências docentes. Isso, então o projeto ele começou a ser gestado lá no ano de 2017, porque eu cursei mestrado no programa de pós-graduação da UPF nos anos de 2014 até o final de 2016, e desde então eu participo do grupo de pesquisas de ensino superior, que é o GEPES, coordenado pelo professor Altair Alberto Fávero. E desde então a gente trazia para os momentos de conversa, de análise dos temas que eram estudados, questões do cotidiano da escola. E nós tivemos também um colega, que foi meu colega de mestrado, o Evandro Consalter, que ele fez a dissertação dele de mestrado pesquisando a formação continuada. E daí ele chegou à conclusão, porque ele fez pesquisa empírica, que a formação continuada era uma formação que não tinha muito sentido para a maioria do professorado que ele pesquisou. E que também não existe um programa de formação continuada, então são atividades muito pontuais, que não têm sequência, que muitas vezes não dialogam com a realidade da educação básica. Então, a partir desses estudos, a gente foi conversando, se inquietando com uma porção de questões e surgiu a ideia, então, da gente fazer um diálogo com o professorado da educação municipal. A gente pensou também no CMP Sindicato, já como uma parceria pelo local, enfim, e por toda já a estrutura que o CMP tem, já de algumas experiências anteriores já com a formação. E como eu tenho uma amiga que é a Cindy Bonis Botker, que é parceira, foi colega, nós somos colegas desde o ano de 2014 e é parceira também, entusiasta dessas ideias, coloquei para ela a minha ideia inicial e ela foi parceira. Disse, bom, é um projeto necessário, importante, eu estou junto, e daí a gente começou a construir a proposta. No primeiro momento, a gente começou em 2018, então, esse programa de formação, esse projeto de formação. Como era uma primeira proposta, então a gente trabalhou temas pontuais, alguns temas nós desenvolvemos, porque a gente também queria se exercitar como formadoras também, mas também trazer a contribuição de outras pessoas, inclusive colegas que cursaram mestrado em educação naquele período. E a gente foi amadurecendo também até as formas de articulação, as formas também de desenvolvimento das temáticas. Então, no ano de 2018, nós trabalhamos nos 2 semestres, então a gente fez 2 blocos, e a gente começou trabalhando, então, um tema que depois foi
o objeto de pesquisa do GEPES no ano passado, que é o Zygmundo Bauman, que ele discute a vida líquida, então essas relações cada vez onde se constrói menos laços, né, onde as pessoas cada vez se comprometem menos entre si, enfim. Então é uma discussão, é uma leitura que eu recomendo do Zygmundo Bauman, porque ele traz muitas questões atuais. E daí o grupo de pesquisa estudou ele também relacionado à educação, né? Que reflexos isso tem na educação. Esse material aqui do Zygmundo foi o referencial de vocês das primeiras vivências de 2018. Sim, porque ele foi estudado em 2018 e esse livro foi lançado no início de 2019. Inclusive tem um capítulo que eu escrevi aqui nesse livro, que trata sobre o consumismo na educação infantil, também relacionando com essa temática. Aí a gente também estudou um pouquinho sobre a semiformação, a formação para o agir virtuoso. Quem contribuiu com a gente foi a Eliane Aparecida Berra, também que era colega do mestrado. A mercantilização da educação, que foi o Evandro Consalter, que foi o colega que nos inspirou nesse projeto, de certa forma. Então, também tivemos a temática da educação para as relações étnico-raciais, com a Francisca Bueno, questões de gênero na escola, com a Patrícia Coelzer, e educação inclusiva, que também foi eu e a Cindy, e também com a tua participação em alguns momentos, que a gente estudou isso no ano de 2018. No ano de 2019, então, também eu tive contato com essa obra aqui, que é do Macheline e do Simons, Em Defesa da Escola, uma questão pública, que eu conheci essa obra aqui também no ano de 2018. Assim, essa obra ela traz questões muito pertinentes a discutir a escola pública como um espaço de vivência, de experiência da democracia também. E nós optamos, então, pelo estudo dirigido dessa obra. Então, a gente optou por uma outra modalidade, tentando fazer um link com as experiências, com o cotidiano da docência, principalmente da escola, mas o nosso foco mais é discutir a questão da docência, questões relacionadas ao nosso trabalho, ao nosso ser docente, o nosso fazer docente. O projeto das vivências, ele tem um viés bem acadêmico, né? Ele procura trazer o enfoque menos informal e mais direcionado para o estudo acadêmico, né? É mais ou menos essa a ideia que vocês duas pensaram, né, do projeto. Isso, então a proposta seria a gente aproximar a pesquisa acadêmica com o cotidiano da educação básica, porque isso é uma crítica, inclusive, que surgiu com bastante força dentro do grupo de pesquisa na UPF, que se tem muitas vezes um grupo que pesquisa e escreve sobre educação que já não está mais no cotidiano da educação básica, e nós que estamos no cotidiano da educação básica, muitas vezes não nos envolvemos com a pesquisa. E não produzem, né? A forma escrita, né? Isso, então se torna a educação, a gente fez essa crítica que se tornou um campo que uns pesquisam, escrevem e outros fazem, diferindo de muitas áreas onde se faz a pesquisa. Então, o projeto Vivências Docentes, ele tem essa preocupação de ter um caráter, né? Um objetivo de um caráter mais acadêmico, mas também que seja uma pesquisa, uma forma de elaboração, de análise, que ela seja contextualizada com o cotidiano escolar, principalmente da docência, de quem está na sala de aula. Depois tu me dá mais detalhes de como funciona na prática, como é que são os encontros, tá? Eu quero que você explique isso para o nosso telespectador. Ney Alberto Pires, me fala um pouquinho dos Saberes em Ciranda. Como é que ele funciona? É da mesma linha do projeto da Ana e da Cindy? Como é que é o funcionamento dos Saberes em Ciranda? Eu queria responder a ti, mas também responder a quem nos vê, a quem nos escuta também, sim, da importância do sindicato trabalhar a formação de professores primeiro. Eu acho que a gente talvez colocasse essa pergunta, por quê? Na verdade, a gente tem no sistema municipal uma política, né, formativa, né, da qual todos nós participamos, mas também o sindicato pensado na perspectiva cidadã, na perspectiva do professor, do protagonismo da sala de aula,
da relação que a colega também colocava, é um papel do sindicato que se pensa na perspectiva cidadã. Então, foi em 2014, professor, não são 6 meses, são 6 anos. 6 anos, né? Em que a gente teve a ideia, então, junto com a direção daquela época, de pensar uma metodologia um pouco diferenciada de formação de professores, porque muitas vezes aqueles grandes eventos formativos que cumprem um papel específico, eles não envolvem o professor na discussão e na própria vivência, né? Então, Saberes em Ciranda surgiu como um espaço menos formal de formação. Ciranda é em círculo, ciranda é movimento, ciranda é encontro, é o encontro de saberes, que é regado também, o que é acompanhado de um pouco de comida, um pouco de chá ou de bebida, que não é alcoólica, né? Sim. Mas também de música, de arte. Então, é um espaço de 2 horas, né, em que a gente chama um cirandeiro, que é uma pessoa convidada de fora, que vai falar por meia hora, vai nos provocar para uma reflexão específica cidadã do professor. Então, nós não nos propusemos nas cirandas a ter, assim, discussões pedagógicas. É um pouco diferente da perspectiva do outro projeto que a colega estava colocando, mas nós nos propomos a pensar o papel do professor, cidadão, né, com suas necessidades de saúde, de cultura, de informação, para debater temas de atualidade, né? Então, são as características diferenciadas. A cada ciranda não tem mais de 2 horas de duração, ela é bem específica, bem rígida. Ele não é uma atividade formal, como eu já estava falando, ela mistura, então, esses elementos. E tem um detalhe importante, né? Que em alguns anos, em algumas edições, esse teu projeto foi feito em locais bem informais, inclusive em bares. Em bares, restaurantes, cafés, né? Justamente. Como é que foi essa experiência de levar esse tipo de conversa, esse tipo de roda de conversa para lugares tão informais? Assim, deu certo? Foi legal? Como é que me conta um pouquinho sobre isso aí? Eu acho que o processo formativo ele não tem lugar certo para acontecer. A escola, por exemplo, ela é um lugar de aprendizagem, mas não é o único lugar. Então, a sala de reuniões ou um lugar específico, ele não é o único lugar de aprendizagem. Então, você sair daquela formalidade, do formalismo... Do espaço, né? Do espaço, formal, né? Ajuda bastante a gente também a viver uma experiência diferenciada. Né? E que não tem menos valor, necessariamente. Ele agrega outros valores. Ou seja, a importância do professor que vai à ciranda, ele vai falar. Ele vai poder ter a chance de interagir, de ser escutado. E o cirandeiro não é um palestrante. Ele é alguém que provoca algumas discussões e, à luz daquelas primeiras provocações, todo mundo participa. Então, é uma dinâmica muito parecida com café filosófico, com roda de conversas, que também já são tradicionais, assim, né? Tradicionais, já são conhecidas. E por que não o nosso sindicato pensar também uma metodologia, um jeito de trabalhar temas formativos nessa perspectiva, nesse né? formato. Só para concluir, assim, são sempre temas de cidadania, saúde do professor, cultura e reflexões de atualidade. São temas variados, né? Variados. Não existe um referencial único no qual se é trabalhado. São temas que variam desde a vida profissional do professor até a questão da tecnologia, a questão da saúde, da arte, da cultura, né? Exatamente. E a gente sempre procura também trazer pessoas da comunidade, que tem alguma certa expertise, algum acúmulo de conhecimento naquele tema, justamente para que ele consiga em meia hora nos provocar para pensar. Dá conta, né? É isso aí. Ana, me fala um pouquinho sobre 2020. Como é que o que tem para 2020? Quais são as novidades agora para 2020? Bom, então, esses 2 anos de experiência, como eu continuei acompanhando o grupo de pesquisa e a gente acaba partilhando essas nossas experiências e falas, até porque o Vivências Docentes foi avaliado pelo grupo que participou como um espaço importante também de trocas, de fala, de conversação, mas também de um estudo mais dirigido e mais sistemático.
Então, também com o convênio, com a participação do grupo de pesquisa, do GEPES, e com o convênio de bolsa mestrado, que foi firmado entre o PF, CMP e a Prefeitura Municipal aqui, surgiu a ideia que esse ano aproximasse mais também ao PF do projeto Vivências Docentes, até porque essa proximidade que ela existia com o grupo de pesquisa antes, ela estava mais relacionada ao que a gente discutia lá no grupo de pesquisa. Então, foi o professor Altair, que é o coordenador do curso atualmente, que foi meu orientador até o momento, no mestrado, ele considera importante também que o pessoal que está no mestrado e doutorado tenha uma inserção, uma proximidade maior com a educação básica. Então, esse ano surgiu a proposta, então, deles trabalharem juntos, né, com a gente. Numa parceria, no Vivências Docentes, seguindo aquela modalidade que a gente desenvolveu nos 2 anos, que seriam encontros à noite também, das 19 às 21 horas, porque tem várias professoras, eu me refiro mais a professoras, também professores, porque a maioria são professoras, porque trabalham em 2 turnos e é o tempo que esse público dispõe para participar, então, dos encontros. Então, a gente vai continuar nessa modalidade, tendo a parceria, a contribuição de estudantes do mestrado e doutorado da UPF, nesses encontros à noite. Então, serão 40 horas, e nós pensamos serão 7 encontros presenciais, e nós teremos estudo à distância, que seria a leitura prévia dos textos que forem sugeridos, e a produção também de um texto a partir de alguma temática estudada, fazendo relacionando com o cotidiano da sala de aula, da experiência docente. Tá bom. E também o que vem de novidade... Diga? Sim, então o que vem de novidade é que não está, até porque a gente conversou a princípio se fazia dentro do Vivências ou não, mas seria um projeto irmão ao Vivências, mas até por uma questão de dinâmica, serão oferecidos também umas espécies de oficina, de curso nas escolas, que eles estarão relacionados ao Vivências, mas isso aí a gente vai falar no segundo bloco então, tá? Tu está falando do projeto, né? Do PGDU vai à escola. Uma excelente ideia, mas a gente volta no segundo bloco e eu volto contigo, Ney, quero que tu me dê alguns detalhes sobre os saberes em ciranda. Então a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar com o Ney e com a Ana sobre esses fantásticos projetos que são desenvolvidos no CMP Sindicato. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação em Debate e na noite de hoje estamos conversando com o professor Ney Alberto Pires e a professora Ana Kapczynski e estamos falando sobre 2 projetos espetaculares que nós temos no CMP Sindicato e o qual são oferecidos para os professores da rede municipal. E antes de conversar com o professor Ney, para que ele explique um pouquinho melhor sobre o projeto dos Saberes em Ciranda, é bom a gente contextualizar esse programa. A gravação desse programa está acontecendo no dia 17 de março, que é um dia após o prefeito municipal ter assinado um decreto de cancelamento não só das aulas do município, mas também de todas as atividades que reúnam um grupo de pessoas. Atividades coletivas, sejam elas acadêmicas, culturais, foram todas canceladas. Inclusive os projetos que nós estamos conversando hoje com os nossos colegas, o colega Ney e o colega Ana. Então é importante que o telespectador entenda que esses projetos acontecerão, mas hoje, no dia 17 de março, que é o dia da gravação, nós não temos a mínima ideia de quando as aulas retornarão e muito menos os projetos que estão na nossa pauta
do nosso trabalho como sindicato, também não sabemos exatamente a data de retorno, mas de qualquer forma eles estão mantidos e mais cedo ou mais tarde teremos a oportunidade de recomeçar ou começar o ano de 2020. Ney, me fala um pouquinho então dessa questão do teu projeto. O Saberes em Ciranda, ele tem uma dinâmica muito interessante, porque o palestrante, na verdade, de 2 horas, ele fala só meia hora. E o resto de 1h30 é para música, como você falou, mas muito debate. Como é que é essa questão assim, o professor ou o participante? Ele gosta do debate, ele participa ativamente do debate? Como é que é essa participação, essa interação com o público? Então, bem importante essa pergunta, e até porque a ciranda não é para um público muito grande. Ela tem 30, 35 pessoas ao máximo, para que todos possam estar em roda, em círculo, e poder justamente participar. O palestrante, ao expor, ao provocar, ele vai despertando a vontade, e o coordenador, no caso que eu faço papel... Você é o mediador, né? E o mediador, ele justamente tem uma metodologia justamente para envolver a todo mundo, ou seja, desde a gente, durante essas 2 horas, até trocar de lugar, porque a gente vai aos poucos se acostumando com o próprio lugar que senta. Então, como eu disse antes, para dar uma desacomodada, movimento, né, que acaba desacomodando os participantes para que eles possam viver. Geralmente, professor, 2 horas acabam passando rápido. Muito rapidamente. Muito rapidamente. E há um entusiasmo. Nós fizemos mais de 30 já. Foram 30 ano passado, começaríamos a 31ª este ano. A gente sente que o grupo de professores que participa, e que nem sempre é o mesmo, porque é por inscrição, cada ciranda tem um cirandeiro, cada ciranda tem o seu grupo de participantes, tem pessoas que vêm participando desde o início, outras vêm pela primeira vez, ou seja, é uma ideia de integrar realmente saberes em ciranda, porque a gente acredita também na concepção desta ideia de que ninguém educa ninguém, como diz Paulo Freire, né? Ninguém se educa sozinho, a gente se educa junto, mediado pelo mundo, ou mediado pela situação, pelo problema que a gente está discutindo. Então deu muito certo sair de um ambiente mais protocolar, né, digamos assim, de uma sala de aula ou de um salão, mas deu também muito certo você ir para um ambiente de bar, de café, ou até dentro de uma escola, que a gente também fez. A gente já fez em algumas escolas, né? Para que a gente também, né, varie o jeito, a forma, e adapte ao próprio ambiente, né, usando, digamos assim, nessa perspectiva. E eu só queria dizer, por final, que assim eu também acho que nós precisamos ousar cada vez mais na formação dos professores, justamente numa coisa que nos falta muito, que já foi estudada por Elie Benincá, que para nós foi uma referência importante aqui em Passo Fundo, mas também por outros estudiosos, em sistematizar cada vez mais as práticas educativas. Porque o professor não tem o costume de escrever a sua prática, de refletir a sua prática. Faz falta, e eu tenho a convicção de que a gente só muda a prática quando a gente escreve sobre ela, quando a gente reflete à luz da teoria, até a gente chama isso de praxis, né? Ação, reflexão, ação, para que a gente realmente dê avanço assim, mais significativo na qualidade e na intervenção em sala de aula. De certa forma, o que tu está dizendo é o que a Ana acabou de falar com relação ao professor ser capaz de escrever a sua experiência, não é mesmo? Eu quero te perguntar algo que tu, no bloco anterior eu te interrompi. Tu começavas a falar sobre um outro projeto que ele é, digamos assim, irmão das vivências, né? Mas ele tem um outro foco. Fala um pouquinho sobre esse outro projeto. Sim, então, inicialmente a gente pensou até em colocar dentro do mesmo projeto, mas como a dinâmica vai ser um pouco diferente, até por uma questão de logística, de organização e tal,
a gente optou então por fazer 2 módulos diferentes, mas que têm uma dinâmica parecida. Então, a proposta desse projeto, então, de estudantes de mestrado e doutorado ir nas escolas, também ele reforça aquela tese da necessidade também da praxis educacional ou da pesquisa-ação, como você fala nas universidades, que então é ter esse contato mais direto com a realidade escolar, buscar então novos objetos de pesquisa, temas de pesquisa, problemas de pesquisa, e também auxiliar o professorado nas escolas, levando algumas pesquisas que já foram feitas sobre determinadas questões, às vezes que se colocam como dificuldades no nosso dia a dia da docência. O nome do projeto é? PPG do Vai à Escola. Ele, na verdade, é um projeto gratuito, né? São os mestrandos e doutorandos que vão fazer esse trabalho nas escolas, é isso mesmo? Isso, exatamente, é isso. Então, esse projeto ele será oferecido de forma gratuita nas escolas onde serão desenvolvidas essas atividades. Tá, me diga uma coisa, a gente acabou de falar, contextualizamos temporalmente o nosso programa pela importância do momento. Então, o dia da gravação é 17 de março e dia 18 de março nós teríamos uma abertura desses 2 projetos ali na FAED. Me conta o que estava programado para acontecer e que certamente daqui a um tempinho vai acontecer, tão logo a situação se normalize. Mas o que era para acontecer nesse 18 de março? Então, estava previsto para o dia 18 de março, então, um seminário de abertura lá na UPF, para a gente levar para a UPF já a nossa experiência, partilhar também com estudantes de lá, convidar também professorado da rede municipal também para participar e falar um pouco. E seria também um momento de apresentação de alguns temas que estão propostos para trabalhar também depois nesses projetos nas escolas. Então seriam 2h30, 3 horas amanhã um seminário, então teria alguns painéis de abordagem de alguns temas, reflexão de alguns temas e também que seria um momento de apresentação das pessoas, da proposta do projeto também. Então a ideia seria nesse dia 18 fazer uma abertura, a apresentação dos projetos e já se fazer um painel falando de alguns problemas relacionados à escola, né? Mas como como a gente já falou aqui, dia 18 de março não aconteceu, né, esse evento. E esperamos que aconteça, né? Tão logo a situação se normalize. Eu quero que vocês 2, na verdade, me façam uma avaliação no sentido da importância que são projetos como esse na formação continuada e como é que vocês avaliam hoje a formação continuada no geral, que se tem o professor brasileiro, e em especial o professor aqui do município. Então, Ney, me conta um pouquinho qual é a tua opinião sobre isso. Acho que a gente respeita, considera bastante o que a rede municipal e estadual historicamente promove como política de formação. Nós temos a formação continuada em serviço, no nosso município que a gente consegue aquele tempo por semana, que é aquele momento em que se faz na escola, né, para a gente justamente avaliar, planejar e também fazer reflexões pertinentes às problemáticas da educação. Mas nós também temos a necessidade docente de buscar qualificação, seja espontaneamente, seja ofertada pelo sindicato ou pelas organizações ou pelas universidades, né, que estão aí sempre tentando colaborar da melhor forma. A Ciranda dos Saberes não quer competir com as demais modalidades, ela quer justamente oferecer uma oportunidade diferenciada, né, da gente também formar-se ao longo da vida, ao longo da existência, digamos assim. A gente nunca está formado, a gente sempre está sendo, a gente nunca é professor, a gente nunca é pai, a gente nunca é nada, a gente sempre está sendo, né? A gente sempre está procurando aperfeiçoar-se. Então, todos os processos formativos que sejam ofertados pela rede municipal, pela rede estadual, pelas universidades, pelos sindicatos, devem ser apreciados, devem ter participação dos professores, porque a gente precisa e necessita, no ambiente educacional, atualizar, além das pedagogias,
das intervenções em sala de aula, temas relevantes da educação. Penso que mais do que nunca está na hora dos próprios professores falarem mais sobre educação, escreverem mais sobre educação, pensarem mais sobre educação para que a gente não fique, como historicamente foi acontecendo, refém de outras profissões dizendo para a gente o que a gente tem que fazer na sala de aula. O que é muito comum na educação. É muito né? comum, o profissionais advogado, de outras áreas, o médico, sei lá, qualquer profissional, e nada contra eles. Não, com todo o respeito às demais profissões. Mas acho que também o professor tem muito a dizer sobre a sua prática, ele pode e deve desafiar-se mais a escrever sobre educação, a pensar educação, a discutir educação, e por isso que eu gosto muito de projetos que nos envolvem mais, como esses dois que nós estávamos falando, que não são projetos pessoais também, são projetos do sindicato hoje. Eles surgiram, né, numa vontade, numa necessidade apontada por indivíduos, por pessoas, mas que hoje incorporam a prática, né, educativa, porque não do sindicato. O sindicato também é um lugar de aprendizagem, um lugar de formação, né, para a cidadania, para a luta das nossas questões salariais, questões docentes, mas também das nossas questões formativas. Nós somos pessoas em formação. Sim, eu concordo plenamente, né, com a tua fala. Acho que o sindicato tem essa obrigação também, além de todas as outras demandas que a gente dá conta. O sindicato tem por obrigação cuidar da parte formativa do professor, e é por isso que somos parceiros, né? Ana, falar em parceria, me conta assim, ó, tu falou no primeiro bloco de que existe uma certa dificuldade por parte do professor de escrever sobre a sua experiência. Qual é a razão dessa dificuldade, Ana? Por que o professor tem essa questão com ele de não conseguir colocar no papel de uma forma, digamos assim, organizada, essa sua experiência? Eu avalio por dois motivos. O primeiro é a sobrecarga de trabalho, porque a gente sabe que a maioria das professoras e professores, eu me refiro de novo a professoras, porque a maioria são professoras, e além de professoras também são mães, são esposas, têm outros trabalhos. Então a própria jornada de trabalho é um fato que dificulta muito, porque a professora chega em casa, tem que planejar a aula para outro dia, ela tem que atender as questões de casa, e muitas vezes sobra muito pouco tempo para fazer algo mais assim laborioso, porque a escrita ela é demorada, ela é laboriosa, a gente tem que estudar, tem que refazer e tal. Uma outra questão que eu avalio, que eu acho que a gente tem muito forte aí nessa ideia, que o Ney toca nesse assunto, que a gente ainda tem muito forte essa ideia de que a gente, uma vez formado, está formado. Então, se tem, às vezes, muito essa ideia, assim, até equivocada, que o momento que eu vou para a sala de aula, eu vou para trabalhar, né? Eu vou para executar alguma coisa. E a gente, então, acho que não se criou ainda essa cultura do estudo, da pesquisa, da escrita, principalmente. Ou do desaprender para aprender de Aprender novo, novamente. né? Também, Novamente, até né? porque assim, os estudos que a gente faz nas escolas acaba muitas vezes se resumindo a levar um texto, a ler, a conversar, mas não de fazer essa síntese. Raramente acontece de ter que fazer uma resenha, uma síntese, né? Sim. Então, acho que a gente não adquiriu esse hábito. Então, ainda, como eu falei antes, está muito forte ainda na educação, né? Se nós temos pessoas que se julgam mais capazes, até que a gente, muitas vezes, de falar sobre educação, também essa brecha que a gente deixou por longos anos. De umas pessoas que pensam e escrevem sobre educação e outras pessoas que fazem. Então, até a ideia do projeto Vivências Docentes é tentar fazer talvez um trabalho muito pequeno, ainda que a gente está construindo, mas de aproximar mais, de incentivar que o professorado da educação básica escreva mais sobre as suas experiências e levar a experiência acadêmica, já de uma cultura de pesquisa, de produção escrita, para também auxiliar nesse processo. Olha só, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu vou deixar que vocês façam as considerações finais, mas antes disso, gostaria de anunciar duas questões importantes. O CMP, ele tem um programa hoje bem amplo de formação continuada, que envolve, além das duas atividades aqui apresentadas,
também atividades do PPGDU Vai à Escola e outras 4 atividades que formam um pacote que culminam com um grande congresso que no ano passado foi um sucesso estrondoso e este ano vamos tentar fazer de novo, obviamente respeitando essa questão que vive o país, mas sim, ele está programado para acontecer esse evento que faz parte da formação do professor. E por último, eu quero convidar a todo o telespectador que é professor da rede municipal para que acesse nas lojas virtuais, tanto na Apple Store como na Google Play, e baixe o seu aplicativo, o aplicativo do CMP. É um lançamento inédito, um aplicativo sensacional que traz ali toda a vida do professor com alguns recursos inéditos para um aplicativo de rede municipal. Então a gente deixa o convite para que não deixe de baixar, inclusive as inscrições desses projetos passarão a ser feitas através também desse aplicativo. Então, professor Ney, prazer em recebê-lo aqui, suas considerações. Eu queria muito agradecer, é sempre um prazer muito grande dividir entre os professores, mas também com a comunidade que nos acessa, que nos vê, que nos escuta, as preocupações pertinentes de todos nós professores. E nós temos eu concebo que todo professor também ele precisa dialogar com a sociedade, né, sobre educação. Então eu queria agradecer novamente a oportunidade, o convite de estar aqui, falando justamente sobre esse desafio atual, contemporâneo, da gente se atualizar, da gente acreditar que a gente não está pronto, mas que a gente precisa permanentemente estar crescendo como pessoa e como profissional. Obrigado. Muito obrigado, professor. Professora Ana, então. Então, também agradeço muito essa oportunidade de conversar, de partilhar um pouquinho essa experiência. Assim, eu vejo que isso é uma necessidade, esses projetos como Vivências Docentes, Saberes Inspirando, essas iniciativas, para a gente dar um lugar de fala para o professorado. São tantas experiências interessantes, importantes que são desenvolvidas nas escolas, estudos que as professoras fazem e que muitas vezes ficam lá na escola e que a gente não tem esses espaços de partilha. Então só reforçar que o projeto Vivências Docentes vai acontecer, né? Então, isso os dois projetos vão acontecer, a gente vai ter que readequar um pouco a agenda que a gente tinha em função, né, da nossa conjuntura atual. Também queria pontuar que são o Vivências Docentes, esse projeto que vai acontecer no CMP à noite, ele é para um público e nas escolas não necessariamente serão as mesmas pessoas que vão participar. Então, assim, as pessoas estão questionando, sim, mas se eu for na escola eu tenho que ir à noite? Não necessariamente, são dois, por isso até que a gente separou eles, até para a gente conseguir organizar melhor. São públicos e são falas diferentes, né? Isso, são dois projetos que eles têm uma dinâmica semelhante, mas são dois projetos diferentes. Outra questão que eu queria reforçar, então, nós estamos vivendo uma conjuntura em que a escola está sendo colocada em dúvida quanto ao seu papel, a sua pertinência, a razão da sua existência. E esse vai ser um tema assim, bem central das discussões do Vivências Docentes nas atividades que teremos à noite. Tá bom, então. Obrigado, professora Ana. Obrigado, professor Ney, mais uma vez. E nós também agradecemos a sua atenção e agradecemos o seu carinho. E convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.